Oi, boa, boa noite a todos e todas. É, Oi, boa noite. Tudo bom, Bruna? Vamos entrando, vamos participar aqui da live. A gente vai fazer uma live hoje, né, pelo CRP, para poder discutir as questões das subjetividades e resistências LGBTQIA+, no Tocantins. Vamos entrando, gente. Tudo bom, Bruna? Tudo bom, Alice? Vou esperar mais um pouco assim as pessoas irem entrando para a gente dar início, né? Boa noite, Donília. Boa noite, Cláudia. Acho que é isso, né? É... Bom, então, gente, só para poder ir explicando um pouco aqui para vocês, né? Hoje nós teremos uma live, né? Que ela tem o nome de Então, que ela vai ter o nome de Subjetividades e Resistências Comunitárias dos LGBTQIA+, no Tocantins. Essa live, ela tem a intenção da gente poder dialogar, né, sobre as questões de como que a LGBTfobia, ela tem se instaurado no Tocantins, né, como que isso tem ocorrido e tal com as pessoas, como que as resistências, né, dos movimentos, elas têm feito formas, né, de construir lutas e o que a psicologia tem a ver com todo esse processo, né, da LGBTfobia no Tocantins e o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar para discutir sobre todas essas questões. Bom, e aí nessa live a gente vai ter um convidado, né, um convidado hoje internacional, para poder conversar conosco, né, sobre essa temática. Bom, o convidado é o Dr. Jonas, né, Carvalho e Silva. Ele, ele é formado no Tocantins, né? Ele fez psicologia no Tocantins, no CEUP-UBRA. E aí depois ele fez o mestrado dele na UFT, pesquisando sobre os movimentos, né? Na verdade, o movimento com barragens é uma pesquisa dele do doutorado, mas pesquisando sobre a questão do desenvolvimento regional, né, no Tocantins. E aí depois ele foi para Brasília, né, fez o doutorado dele lá na UNB, no programa de Psicologia Clínica e Cultura. E aí ele foi conversando bastante, assim, né, sobre como que o processo da imigração, né, que ocorreu com alguns povos aqui no Tocantins, ele vai intensificando de algumas maneiras, né, na forma de sofrimento para essas pessoas. E aí hoje ele tá participando, né, ele está como bolsista de uma fundação Alexander von Humboldt, que daí eu não sei se eu estou falando certo, né, o nome, mas que fica na Alemanha. E aí e aí ele também colabora, né, dentro dessa no Tocantins, com um coletivo que é chamado Cíntias, Doquinhas e Robertas, que funciona em Porto Nacional, que é onde o Jonas também nasceu, né? E morou durante muito tempo. Então ele já está aqui, né, junto com a gente. Eu vou pedir para ele entrar aqui na live, vou chamar ele, e aí a gente vai conversando um pouco, tá? E aí vocês podem ficar à vontade, né? As pessoas que foram entrando, Franciele, Daniele, né? Vão ficando à vontade. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode ir escrevendo que a gente vai acompanhando e a ideia é poder ir dialogando com todos vocês, tá bom? Então fiquem à vontade. Aí tô só aqui aguardando um pouco o Jonas entrar, mas acho que ele já está entrando aqui com a gente. Oi, Oi, Jonas, tudo bom? tudo. Você Como que consegue me você ouvir tá? bem? Eu tô te ouvindo. Vocês que estão participando da live, gente, também estão escutando, Jonas? Dá um. Escreve aí pra gente ir vendo se vocês estão escutando.
Bom, eu acho que tá dando para te escutar, Jonas. Tá? Eu vou ficar assim um pouco perto do celular e o meu celular tá carregando, então tive que colocar o celular dentro de um copo para ele ficar em Cheio pé. das tecnologias, né? É, tipo, me ajustando. Aí eu tô assim perto do celular por causa que eu tô com medo do eco do copo. Sim. Mas vamos lá. E como estão as coisas por aí? Pelo horário que tu falou, né? Aí na Alemanha esse horário já é super tarde, né? É, aqui já é meia-noite e 10, de madrugada já. Eu dormi mais cedo, acordei, tomei um banho para tirar a cara Pra dar uma amassada. acordada. É, Bom, mas seja bem-vindo, viu, Jonas? Fique à vontade aí. O Jonas vai conversar um pouco com a gente, né, sobre até um pouco assim, né, de que você já tinha feito uma atividade aqui em Porto Nacional com um coletivo, né, falando um pouco sobre essa temática. E aí ele vai uhum. compartilhar um pouco com a gente. Aí bom, veja se para você tá tudo bem, Jonas. Eu pensei assim que você falar um pouco, né, é, sobre o que você tem pesquisado, as coisas que você tem observado, assim. Uhum. E acho que uns 15, 20 minutos daí tu fala, e aí depois a gente vai conversando a partir das perguntas que as pessoas forem trazendo, daí a gente vai conversando um pouco. Pode ser assim? Pode, pode ser. Eu vou tentar. Eu pensei que eu ia falar mais tempo, mas eu vou então correr aqui e fazer a minha É, porque capacidade de síntese. sim, porque esse negócio aqui do Instagram, a gente tem 40 minutos aqui para dar conta do diálogo, né? Qualquer Tá, coisa a gente, assim, se precisar mais, a gente pode terminar e aí eu volto depois de novo, assim. Mas tá aí eu bom, acho que pode fica ser. tarde para você, mas enfim. Aí a gente pode ir conversando também, tá bom? Tá, tá bom. Mas então fica à vontade aí, pode começar então. Tá, joia. Obrigado. É, primeiramente, eu quero agradecer. Estou muito feliz de te rever, né? E a gente tentou fazer um encontro virtual, né? Temos que ainda concretizar isso. Sim, Mas eu estou muito feliz, além dessa oportunidade de conversar com os meus colegas de profissão, fiz uma divulgação também, acho importante. É, conheço muita gente, né, do conselho, muitos foram meus colegas de aula, como você e tantos outros. Alguns foram meus professores. Então, assim, eu me sinto muito em casa, né, nesse momento, porque pelo fato de eu estar interagindo com tanta gente que eu já conheço e já tenho um contato. E eu queria só antes esclarecer, né, que eu fiz o meu doutorado lá na psicologia, na UNB, que é psicologia clínica e cultura. E dentro da psicologia clínica e cultura, nós temos a linha, né, que eu e você nós fizemos, que é a psicologia do casal, da família e da e grupo. comunidade. E isso é importante, assim, frisar inicialmente, porque é desse lugar de fala, né, dessa perspectiva da psicologia do casal, da família e da comunidade dentro da psicologia clínica que nós estamos falando. Então, alguns momentos eu vou falar a clínica, mas não é pensando a clínica do consultório, mas é a clínica compreendida nessas expressões de subjetividade, as expressões individuais das pessoas, e como que isso apresenta não só dentro do consultório individual, né, mas pensar numa clínica ampliada dentro da comunidade. Então, é a partir desse lugar de fala que eu estou fazendo, que eu estou falando. E é importante também ressaltar, né, que eu estou aqui nesse momento na Alemanha. Eu tenho uma bolsa da Chanceler Federal aqui da Alemanha, pela Fundação Alexander von Humboldt, que é uma bolsa destinada a jovens de 5 países, que são o Brasil, a Índia, a Rússia, a China e os Estados Unidos, do qual a gente tem a oportunidade de ficar um ano aqui na Alemanha para iniciar a nossa carreira profissional. E esses jovens são selecionados por meio de um projeto que a gente faz, e dentro desse processo, né, de seleção, a gente tem que comprovar que nós somos, de alguma maneira, lideranças na nossa comunidade ou no nosso país, né, como um todo.
E é muito interessante, eu tenho muito orgulho de ser do Tocantins, né, e representar o Brasil aqui na Alemanha nesse período de um ano, com um projeto que também se relaciona muito ao contexto do Tocantins, que é os negócios e os direitos humanos, né, para a gente analisar os impactos da extensão do agronegócio, da exploração, né, empresarial dentro do contexto tocantinense e os impactos disso nessas comunidades que já existiam no Tocantins anterior à criação, né, constitucional do Estado. E isso é muito bom poder falar isso do Tocantins e também como um psicólogo. Poder levar, né, para dentro da discussão da cooperação internacional. A Fundação Alexander von Humboldt é uma fundação que promove a cooperação internacional entre os cientistas e ser um representante do meu estado, do Tocantins. Então, agora eu tenho tentado dar, né, esse feedback e com muita alegria estou aqui participando dessa live. Depois eu posso falar numa outra oportunidade mais detalhes do projeto, mas eu quero entrar na questão do trabalho que eu preparei, porque eu acho que ele vai dar algumas reflexões interessantes e principalmente porque eu acho que é importante nós, da categoria da psicologia, começarmos a refletir alguns elementos comunitários que devem ser levados em consideração quando a gente recebe no contexto clínico, né, não só no consultório, mas na clínica comunitária, demandas que vêm de questão de sofrimento psíquico relacionado à orientação sexual, né? E também lembrando que o Tocantins sempre tem, eventualmente, vários processos epidêmicos de suicídio entre a população jovem e também, dentro desse aspecto, é importante considerar os problemas de identidade de gênero, né, que são envolvidos nessa problemática que é do suicídio. E isso é importante no sentido de prevenção, né? Os psicólogos eles precisam ter isso muito claro dentro da prática clínica e da prática psicológica, essas informações sobre o público, né, que nós estamos atendendo dentro do Tocantins. E para isso é importante a gente pensar primeiro um pouco sobre a realidade do Tocantins, né? Dentro da biologia, eu tenho um mestrado em ciências do ambiente e a gente estuda bastante os processos de ecologia sistêmicos e no doutorado eu entrei, né, dentro da psicologia sistêmica. E dentro da ecologia, o Tocantins é conhecido como uma região ecotonal, né? Uma ecologia de ecótonos. Ou seja, o Tocantins é uma região onde engloba vários tipos de ecologias naturais. Ali você tem o Cerrado, você tem a região amazônica, as plantações de babaçu. Então, geograficamente, o Tocantins, desde uma perspectiva natural, ecológica, é um ponto limítrofe, né, de diferentes territórios ambientais e também humanos. E isso é muito importante levar em consideração, porque quando a gente fala Tocantins, a gente não está falando de uma forma de expressão de identidade cultural, mas o Tocantins ele representa justamente uma diversidade, né, que foi, em algum período da história, incluída em um território constitucional jurídico. Mas, culturalmente, a gente percebe várias fronteiras culturais, várias interlocuções, e isso, com certeza, né, reflete nas questões da identidade, da diversidade de gênero, que é importante levar em consideração. Eu sou, né, como você falou, do coletivo Cíntia, Doquinhas e Robertas. Também, rapidamente, eu queria falar um pouco sobre esse coletivo, que eu acho que ele é muito interessante. Ele é ali de Porto Nacional. Foi uma iniciativa que começou por estudantes da UFT, de Porto Nacional, com a colaboração de várias outras pessoas já engajadas no movimento LGBT, não esse movimento tradicional ou nacional, né? Mas sempre houve pessoas engajadas fazendo resistência ali no município de Porto Nacional. E muitos elementos da minha fala aqui eu vou falar dessa realidade que é a expressão da identidade da diversidade de orientação sexual
no contexto de Porto, porque, como eu falei, né, é difícil você falar do Tocantins como um todo. Porto é uma cidade que está bastante próximo de Palmas, mas é totalmente o que eu percebo, né, a organização da comunidade LGBT e das pautas de luta e também das formas de expressão, existem algumas especificidades que são comuns e muitas outras que são diferentes. Então, eu vou falar, né, a partir dessa perspectiva e dessa experiência que eu também tive mais vivendo como homossexual também, né, em Porto Nacional. Então, primeiro a gente precisa pensar, né, o Tocantins a partir de uma perspectiva do Estado Novo, né, o Tocantins que foi criado a partir da Constituição de 1988, e esses territórios antigos, né, que também representam a identidade desse povo, né, de nós tocantinenses. Então, é sempre importante nós, a partir da perspectiva da saúde mental, compreender, né, que o sujeito que a gente atende, ele vem de uma perspectiva, talvez, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena ou de uma comunidade ribeirinha, e isso não se reflete a realidade contemporânea, né, desse novo estado do Tocantins, que aí a gente pode colocar também um elemento muito forte. O Tocantins sempre foi um Eldorado do Brasil por causa do rio, e ali sempre teve aglomerações humanas no decorrer do leito desse rio e também vários interesses políticos de exploração. A partir da virada do século, né, do ano 2000, começou a se intensificar a extensão das atividades do agronegócio. E isso também teve uma mudança, um impacto nas organizações culturais do Tocantins, algumas formas, né, democráticas de transformação e outras formas talvez mais impostas, unilaterais. E isso também acho que são fatores que a gente deve entender nesse contexto que a gente está fazendo do Tocantins, dessas transformações culturais que vieram a partir dessa globalização e dessa modernização do Estado. Mas essas comunidades dos territórios antigos, elas ainda não existem, né? Em 2018, a Fundação Cultural Palmares registrou 44, certificou, né, 44 comunidades quilombolas no Tocantins. Então, é importante pensar que cada uma dessas comunidades tem uma cosmologia, uma forma de organização e uma forma de expressão de identidade única, né? Original e singular. Nos indígenas também, né? No Tocantins existem 8 etnias indígenas. Então, isso fala de um mundo de possibilidades, de um mundo de organização e de um mundo de compreensão de diversidades das pessoas. E também isso é importante levar além das comunidades ribeirinhas que sempre viveram aí por gerações e criaram também os seus sistemas de organização. Porto Nacional, né, que é a minha cidade, eu posso dar como um exemplo, é uma cidade portuária. Então, ao decorrer do tempo, o nome diz, né, Porto Nacional, então é um porto, e sempre teve trocas, né, culturais no decorrer ao longo da história de sobrevivência dessa cidade de construção, né, desse núcleo urbano. E isso eu acredito que tenha dado uma certa possibilidade de formas alternativas de expressão da identidade de gênero e também formas um pouco contraditórias ao que a gente vê no censo, né, nos levantamentos estatísticos, quando, por exemplo, a gente configura a realidade da população trans. Olhando o Porto Nacional, né, sempre houve ali uma comunidade homossexual, né, uma comunidade LGBT, e essa comunidade com uma visibilidade maior entre os homens. Então, sempre teve ali uma comunidade gay, masculina, que se expressa de forma majoritariamente, eu pessoalmente tenho mais amigos trans do que amigos cisgêneros. E isso é uma forma de organização, né? É um traço cultural daquela comunidade, daquela amostra, que diz muito, porque essa população
contradizendo, né, o que os números estatísticos dizem, que a população trans, né, vive da prostituição, que a população trans ela é 92% expulsa de casa. Essas são as realidades nacionais. Mas, se nós olharmos numa perspectiva microsistêmica, a gente percebe, por exemplo, que em Porto Nacional, a população trans ela tem uma qualidade, né, e um status de segurança que ela criou, né, foi uma forma de resiliência, de sobrevivência dentro daquele espaço cultural que é menos trágica, digamos assim, do que a gente vê nos números. Então, eu tenho muitas colegas, né, que têm a profissionalização, elas trabalham, elas têm formação, tenho colegas que estão dentro do nível acadêmico, né, que já possuem doutorados, estão exercendo dentro da academia o seu lugar de fala. Outras, né, trabalham como dentro da arte, da cultura, ou seja, todas têm, de uma certa forma, uma invisibilidade que vai de contramão ao que a gente nacionalmente vê. Isso é dizer que é uma outra realidade? Eu acredito que não. A população trans, por exemplo, ela sofre diferentes formas de discriminação. Agora, o nosso papel dentro da perspectiva da psicologia é encontrar formas que essa população tem visto, né, encontrado, se organizado, de ser resiliente e de encontrar um lugar dentro daquela conjuntura cultural, né, e daquela organização social onde eles vivem. Quanto tempo eu tenho ainda, Mari? Tem 10 minutos ainda. Ok. Ahn, eu acho muito interessante as performances de gênero, né, que eu encontro nas minhas observações. Eu estudo a partir da perspectiva da psicologia cultural, né, então é entender como são desenvolvidos esses papéis e algumas notas, né, que eu estou compartilhando. Claro que são hipóteses de organização das expressões de resistência. Mas eu acho especialmente essa forma de organização em Porto e esse empoderamento da comunidade LGBT lá extremamente forte e inspirador. É uma oportunidade. No passado eu conheci um professor, né, de História da Arte e eu contei sobre essas observações, né, dessa inserção e desse empoderamento que a comunidade trans tem em Porto Nacional e ficou nítido realmente que é uma coisa muito singular, né? Muito fora, um ponto fora da curva. Então é um reconhecimento de como que essa comunidade conseguiu, né, ocupar e ter esse reconhecimento social. E isso vai falando também, né, de novas identidades que vão surgindo, novas categorias. Eu não sei até quando a gente vai conseguir aumentar o LGBTQI+, porque cada experiência que a gente se encontra, a gente vai ver outras formas de expressão. E também outras coisas como os espaços, né, que a comunidade LGBT vem ocupando, também reflete as redes sociais dessa comunidade, né, como que essa pessoa ela se interage dentro daquele sistema em que ela vive. E essas redes sociais, é importante analisar quais são os fatores de risco, né? E os fatores de proteção que essa comunidade se depara nesse processo de construção dessas redes de colaboração que ele tem. Então, é sempre importante nós, como psicólogos, tentarmos entender a partir da perspectiva dos fatores de risco e proteção. No ano passado, justamente, então eu vou falar um pouco o ano passado, que eu queria grifar isso, que no ano passado o Conselho Federal de Psicologia, eles lançaram um livro, você me falou que eles fizeram, né, um lançamento aí no CRP 23, que se chama Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTI. E a psicologia, né, dentro dos seus estudos, ela já vem demonstrando há muito tempo um mosaico de história de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais que retratam os intensos sofrimentos ético-políticos e o processo de resistência decorrente de diversas formas de violências
preconceitos, injustiças e exclusão. Então, isso não é uma coisa nova, né, que a gente depara. O sofrimento de identidade de gênero, isso a gente vê desde os primórdios, né, quando a psicose, por exemplo, é, tem-se uma hipótese de que o escrito de Freud sobre a psicose tenha sido baseado no caso do Schreber, né, que é uma esquizofrenia onde ele se travestia e tinha umas alucinações com Deus, uma representação do pai. Então, a gente vê que na clínica a questão de gênero, ela sempre teve presente. E é importante frisarmos, né, o que a psicologia entende sobre o sofrimento ético-político. Isso é importante a gente ter muito claro que existe essa forma de sofrimento e saber conceituar isso, né? Que tipo de sofrimento seria esse? E a Bader Savaia uma psicóloga, acho que do Rio de Janeiro, se não me engano, depois tenho que confirmar. Ela São Paulo. fala, ela tem um livro onde ela chama As Artimanhas da Exclusão, Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social, e ela conceitua, né, um pouco o que seria o sofrimento ético-político, e eu queria trazer isso aqui para a minha fala. Então, o sofrimento ético-político, ele abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira como sou tratada e trato o outro na intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade são determinados pela organização social. Portanto, o sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade social, da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço público e de expressar desejo e afeto. Eu acho que esse conceito ele é bem abrangente, ele é bem forte, né? Assim, é uma forma totalmente o sofrimento seria compreendido justamente como um conceito de aniquilamento, né? Esse sofrimento ético-político é uma redução do indivíduo. E é importante então pensarmos o que seria esse termo também aniquilamento, que vem do latim e significa, né, annihilare, e remete ao sentido de redução. Então, quando a gente pensa aniquilamento da subjetividade, a gente está apontando para práticas de anulação de formas diversas e plurais de existir e de ser no mundo. E é a partir desse reduzir a nada, né, até tornar-se nulo, que nós precisamos refletir quais são os processos de destruição, de dilaceramento e de extermínio que tratam os sujeitos como se não tivessem valor. E esse é um exercício que nós, da psicologia, precisamos sempre, né, fazer. Primeiro, pensando na nossa resolução de 1999, onde a gente retirou o diagnóstico da homossexualidade, isso tem que ser muito claro, né? Que não é possível tratamento de modificação de orientação, e se fazer sempre, né, essas questões. Quais são esses processos que a clínica, consultório, comunitária e social tem trazido, né, sobre denúncias? E é um papel nosso sempre prezar pelo compromisso ético-político com a dignidade de vida de qualquer pessoa. Então, é uma questão, né? Talvez o psicólogo, o profissional, ele pode ter uma crença, uma espiritualidade ou uma religiosidade ou uma própria ciência, né? Hoje que a gente já trabalha com tantas formas de acreditar até que a Terra pode ser plana, mas que isso não pode contradizer o seu princípio ético profissional.
Se eu me predispus a fazer o curso de psicologia, eu tive que ler o código de ética, né, e entender sobre todo esse processo de respeito dos princípios de direitos humanos. Isso é uma tecla que eu sempre bato. Você pode fazer, então, um curso de aconselhamento, né, virar um coach ou outra coisa, mas a profissão do psicólogo demanda, né, a aceitação dos princípios do nosso código de ética. Além dos dados, né, que eu trouxe, alguns fragmentos, né, do Tocantins, algumas observações, é importante também pensar os dados que nos demonstram o cenário de violência e ódio em relação às existências de subjetividades LGBTs no Brasil. Por exemplo, o relatório de violências LGBT-fóbicas no Brasil de 2016 do Ministério de Direitos Humanos registrou 1.876 violações denunciadas no Disque 100. Então, é um problema que existe a homofobia no nosso contexto. O dossiê, né, da Associação Nacional de Pessoas Travestis e Transsexuais, em 2018, registraram a ocorrência de 163 assassinatos de travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas não binárias. Então, também, né, mostra uma realidade. O relatório do Grupo Gay da Bahia, em 2018, registrou 420 mortes de pessoas LGBTs. Né? Eu Então, acho que. Pode falar, já. não, só para dizer que o psicólogo ele tem que estar alinhado a isso para pensar a nossa responsabilidade na prevenção desses crimes homofóbicos, né? Criar estratégias de prevenção. Pode falar. Não, e eu acho que assim, né, tu foi trazendo para a gente dados tanto a nível nacional e foi trazendo algumas características, né, do Tocantins, de como que a gente pode pensar, né, a questão da construção mesmo da LGBTfobia aqui no Tocantins. E aí tu foi trazendo, né, a, algumas características em relação às comunidades as quais são presentes, né, no Tocantins. E aí trouxe um dado que é muito diferente, assim, né? Que é a questão de como que o grupo, né, LGBTQIA+, ele vivencia em Porto Nacional, que é uma diferença que a gente encontra em diversos outros espaços, né? Assim, é, por exemplo, eu hoje moro em Araguaína, né? E aí lá a gente estava fazendo uma discussão dentro com alguns serviços e tal para a possibilidade de tentar pensar na organização de serviços e tal para a população trans. Mas aí há uma dificuldade da gente, por exemplo, conseguir ter um levantamento, né, de quantas pessoas que são trans no município e tal. E isso, por exemplo, na semana passada a gente fez uma live aqui falando sobre a questão do suicídio com a, com a população trans, né? E a Bianca, que ela é representante da Atrata, ela foi trazendo também um pouco assim de que o quanto é difícil também fazer a construção de serviços, né, que possam tratar sobre a questão da transexualidade e tal, né? Só que a gente, ao mesmo tempo, assim, a gente não consegue observar essa, essa expressão tão forte em outros locais, né? Assim, é igual tu estava comentando, assim, que ainda que exista uma orientação uma orientação sexual, né, sendo mais masculina e homossexual em Porto Nacional, há uma forma de identificação que ela é trans, né, e não cisgênera, né? Uhum. Consegue, tipo, pensar, né, tipo, quais são os cenários e tal que favorecem, né, para que a expressão dessa identidade, né, seja mais baseada tanto na transvesti, sendo travesti, quanto na transexualidade, assim, e por que que talvez a gente não consegue ver isso no Tocantins de forma majoritária em outros locais, assim? Uhum. Olha, uma coisa que eu posso falar a partir, né, dessas observações que eu tenho feito, uma coisa que me chama a atenção é a figura do boy, né? Vou falar um exemplo que talvez seja interessante.
O boy, né? O boy, para quem está me escutando, é um termo, né? Um jargão que a comunidade LGBT no norte do Brasil, principalmente, usa bastante. E a figura do boy, né? Ele é o parceiro afetivo, né? No contexto cultural, de uma forma bem generalista, é o parceiro afetivo da pessoa homossexual, homem gay, né? Uhum. E existe uma relação aí com o boy que ele se diferencia da relação de um cliente, primeiro, né? Nos contextos que eu percebo na região norte, isso não é só em Porto, em algumas outras cidades que eu já visitei, o boy é ele que faz o serviço de prostituição, não é o trans e não é, né, o homossexual, e isso já denota uma diferença e uma resistência. O detentor da decisão econômica, né, e que vai pagar aquele serviço é o homossexual. Então, isso mostra, né, uma diferença nessa relação que é importante, talvez, dentro do aspecto da política pública, pensar nesses processos, por exemplo, de prevenção, né, de HIV e DST e de promoção da saúde, como que tem sido a exposição e a organização de poder, né, entre as trocas afetivas e sexuais da população LGBT. Então, a figura do boy poderia ser, por exemplo, um bom exemplo de se pensar. Mas eu acho que existem outras formas, pensando, abrangendo um pouco a sua pergunta, dessas formas de expressão, que eu acho que é importante frisar. Eu acho que a questão da formação e da capacitação profissional é um aspecto forte na comunidade LGBT no Tocantins. Essa população, ela ainda busca, com muita dificuldade, sofrendo muito bullying, né? É, muitos preconceitos, ela tenta se formar e se educar profissionalmente de alguma forma, desde que seja no ponto de vista acadêmico, como profissional, né? Fazer algum serviço prático, como manicure, cabeleireiro e assim por diante. Então, acho que essa questão é um fator importante nessa resistência. Um outro papel que eu vejo da comunidade LGBT é na preservação da memória religiosa das comunidades tradicionais e das religiões de matriz africanas. Isso eu acho que é um traço importante e que deve ser valorizado no Tocantins, onde eu percebo que existe um movimento da população LGBT de preservar a memória, né, desses ritos, principalmente de religião de matriz africana. Em Palmas, existem terreiros, né, centros, que são administrados, né, e liderados e frequentados por uma população gay, alguns deles. E isso é importante, eu acho que é uma característica fundamental que mostra uma relação de cuidado, uma rede social de proteção, porque essas religiões de matriz africanas, elas também são excluídas, então é o povo, né, resistindo e se juntando para resistir às suas formas de discriminação e preconceito. A participação nos espaços acadêmicos, eu acho também que é uma forma de resistência. Um outro movimento que eu tenho visto no Tocantins, principalmente no nosso coletivo, né, do qual colaboro, é a inclusão da pessoa com deficiência homossexual. Então, por exemplo, nos nossos grupos ou nas nossas intervenções, sempre buscamos um intérprete, ou a gente já tem a prática de escrever no grupo de WhatsApp, não mandar áudio. Mais uma vez, minorias, né, juntando com minorias e criando uma identidade coletiva de resistência, pensando também, né, que a população surda se interage em sistemas homossexuais, né? A população surda também é homossexual, né? Nesse sentido. A rede de cuidado, eu acho que é importante observarmos o ciclo vital, os estágios de desenvolvimento da população LGBT no Tocantins, no sentido, né, de que existe uma rede de cuidado até a velhice, né? Porque essa população envelhece e elas são cuidadas
geralmente pela própria comunidade LGBT. Eu acho que isso também é um traço importante que se reflete, de uma certa forma, ao cenário nacional. A participação política, hoje em dia, né, com o boom da discussão de gênero, a gente já vê uma sofisticação em todos os espaços, uma compreensão, mas a participação política nem sempre foi levantando a bandeira LGBT, mas a gente sempre teve participação de LGBTs nos movimentos de saúde, educação, agora, né, as questões de gênero, mas o movimento cultural, o teatro no Tocantins, sempre foi frequentado também por uma população LGBT. Eu acho que, assim, essa resposta dá para finalizar Tu foi, também um pouco a fala. tu foi pautando assim alguma bem os processos mesmos de resistência, né, dos espaços em que essas pessoas elas vão estão aí, né, para mostrar que elas estão resistindo e tal. Acho que isso é muito importante assim de salientar esses espaços. Mas eu acho que talvez assim para a gente pensar de última pergunta, até para a gente pensando em finalizar, assim, no Tocantins, né, a gente, por exemplo, Palmas foi a primeira cidade, primeira capital, né, no Brasil, que teve a proibição de discutir sobre as temáticas de gênero, né, dentro da educação, com a perspectiva de que isso era uma ideologia de gênero, né, e aí a gente teve, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né, assim, da privação mesmo de discussão dessas temáticas no Tocantins, assim. Tu entende, assim, por exemplo, como que isso pode impactar, né, na vida das pessoas LGBTQIA+, como que isso pode trazer algo, impactos, assim, na questão de saúde mental mesmo dessas pessoas? Poderia trazer algumas questões do que isso significa para a nossa população, assim? Olha, assim, a conclusão, eu acho que da nossa fala é no sentido de que existe sim um movimento de resistência no Tocantins, que ele ultrapassa, digamos assim, as bandeiras tradicionalmente levantadas do movimento LGBT que surgiu ali, né, com a Parada Gay de São Paulo, com o movimento LGBT de Salvador, né? Eu acho que o processo de educação na escola, ele não só fomenta o processo de resistência, mas ele é importante no sentido de que ele traz consciência de uma identidade coletiva. Ou seja, é dizer que aquela comunidade, aquela pessoa homossexual, né, que mora num quilombo, ou que mora numa comunidade indígena, ou que mora numa cidade histórica, ou numa cidade tradicional, que as pautas de sofrimento delas podem se encontrar com outras pautas de sofrimento. E as pautas de direitos, das garantias de direitos, podem ser encontradas. E isso, né, é muito fomentado e construído no processo educativo. Então, é importante, acredito eu, que tenha, sim, essa informação na escola e também, além disso, uma formação popular, né? É importante a gente abrir o contexto dessa educação e pensar também como que essa população toma consciência da sua condição de orientação sexual e como que ela vive a partir disso, né? Então, a escola vai ter um papel fenomenal de mediar o que vem do externo da comunidade e o que vem das questões políticas e sociais. Então, bom, acho que é isso, assim. Tu quer trazer mais alguma questão ou a gente pode ir finalizando, assim? Eu tenho quantos minutos ainda? Olha, a gente tem vai dar mais 5 ou 6 minutos. Ah, então dá para fazer um fechamento, né? As considerações finais, né? É, eu acredito que eu fiz alguns apontamentos finais, assim, eu acho que há muitos desafios ainda, né, para a questão LGBT no Tocantins. E uma coisa que tem me chamado muita atenção há muito tempo já são essas questões do suicídio, né, que já foi tratado na outra vez. Eu queria, esses últimos minutos, fazer uma reflexão justamente sobre isso. É,
E eu quero trazer um estudo de uma psicanalista nesses últimos minutinhos, mas não vou falar muito, é de uma psicanalista da FUNAI. Eu fiz um trabalho que foi de revisão do trabalho dela, e isso me deu vários insights sobre essa onda, né, de suicídio que a gente vive hora ou outra no Tocantins. Essa psicanalista, Marinalva de Carvalho, eu acho, ela trabalhou na FUNAI, ela já faleceu e ela fez o mestrado dela entendendo, tentando compreender, a partir do ponto de vista psicanalítico, o que aconteceu com as comunidades Kaiowá, né, no Mato Grosso, ali na divisa com o Paraguai, em uma epidemia de suicídio que eles viveram na década de 90. E era mais entre jovens os casos. Então, acontecia, tipo, em uma semana, eles combinavam um suicídio coletivo e os jovens indígenas começaram a se suicidar, tipo, 30 por semana, algumas semanas 16, e ela foi fazer um estudo sobre isso. E ela entendeu, né, que dentre os vários aspectos, primeiro, da compreensão cosmológica dessa população indígena, que estava sendo colocada em contradição com a entrada do agronegócio, né, e das cidades urbanas dentro dessa realidade, que dizia justamente que era um processo de transição de vida entre a adolescência e a adultez, que eles precisavam fazer um ritual, isso é um exemplo de um dos elementos, e aí chegaram as igrejas neopentecostais e começaram a falar que aquilo era coisa do demônio, que aquilo deveria ser exorcizado. Os adolescentes entraram numa crise, né, identitária, que pensaram, eu não posso mais viver porque eu não posso fazer a transição ritualística da minha para minha adultez. E eu acredito, né, que nesses últimos anos no Tocantins, muitas realidades elas têm sido confrontadas e destruídas. E isso, no ponto de vista da psicologia, nós temos que tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai atuar num reassentamento ou atuar em comunidades pequenas, que é a grande maioria do estado, né? Se a gente for ver cidades grandes mesmo, a gente tem Palmas, Araguaína, talvez Gurupi, Porto, mas a grande maioria do município está agregada dessas pessoas que elas têm a cada dia o seu contexto e o seu universo destruído, literalmente, né? O seu território tem sido diminuído. Então, é um desafio para nós da psicologia entendermos como atender, né, diminuir o sofrimento psíquico dessa população. E aí entra as mulheres, os LGBTs, as comunidades quilombolas, os indígenas e os próprios moradores, né, que estão aí tradicionalmente há gerações vivendo no Tocantins. Ah, Muito obrigada. obrigado, Mari, pela oportunidade. Muito feliz que você me fez esse convite. Espero que eu possa ter atendido aí, né, as expectativas da sua proposta. Bom, queria te agradecer, assim, para a gente ir finalizando, né, Jonas, por você ter, assim, ter estado conosco aqui fazendo esse debate, né, nesse momento. Eu acho que foi muito importante, assim, até para poder evidenciar, né, várias características da nossa região. Eu acho que durante a nossa formação em psicologia, a gente tem uma tendência a olhar muito para os estudos europeus, né, muito para os estudos ainda é, sudestinos, né, assim, bem sulistas e tal, sobre o que é psicologia, e a gente esquece de observar quais são as coisas que nós, né, enquanto psicólogos tocantinenses, temos realizado aqui. E aí eu fico muito feliz, assim, porque tu vai trazendo várias questões que são da nossa região, né, como característica e tal, para a gente poder pensar sobre isso. E aí eu acho que a gente faz um papel nesse momento, né, muito de construção de uma psicologia, de fortalecimento dessa psicologia, né, tocantinense, de pensar realmente assim, né, qual é o nosso território, o que a psicologia tem a ver com isso, né? E além disso, assim, da gente poder produzir, né, um conhecimento que ele seja decolonial, né? No sentido de que a gente está construindo coisas a partir das nossas vivências, das nossas referências, né? E saindo de um conhecimento e de um aprendizado, né? Que não é eurocêntrico, né, que não faz parte de um processo de colonização o qual a gente tem sofrido, porque o Tocantins, né,
ele também é ainda esse estado, né, que sofre bastante influências, né, desse processo ainda colonial, né? Eu acho que quando tu fala assim do Tocantins ser Eldorado, né, tem muito ainda relação com isso. E aí eu fico muito feliz assim por a gente estar contribuindo com essas discussões, né, com a categoria. E aí, para informar, assim, também, né, gente? A gente vai finalizar aqui a live. Agradeço todas as pessoas que tiveram participando conosco, né? Assim, bastante pessoas falando, né? Que ótimas colocações do Jonas, porque eu acho que ele possibilitou que a gente visualizasse outras formas também de resistência, outras formas de psicologia no Tocantins. E aí, esse conteúdo, gente, vai ficar disponível, né, no IGTV, então as pessoas que não conseguiram ver agora vão poder assistir em outros momentos e a gente também vai disponibilizar no Facebook e no YouTube também. Então, outras pessoas, né, em outros momentos vocês podem rever também todo esse conteúdo, tá? E aí a gente vai colocar também os relatórios que o Jonas citou, os estudos, né, e tal, também depois na biblioteca do Conselho Regional de Psicologia. Então, vocês podem ficar atentos, né, que aí depois eu acho que vai ter mais materiais também para a gente poder continuar produzindo essas formas de resistências também, né, no Tocantins. Então, muito obrigada, viu, Jonas? Muito obrigada a todos e todas que estiveram participando conosco até agora. Então, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.